Pessoas, tudo bem? Eu gostaria de, nesse vídeo aqui, tratar de uma coisa bem impactante no nosso dia a dia e que nós não temos nem nos preocupado em pensar sobre isso. Tudo bem? Eu vou falar de alguns conceitos, mas eu vou tentar explicá-los para ficar mais fácil, da forma mais simples, talvez superficial, inclusive, mas eu quero que vocês entendam. Eu estou falando de uma coisa chamada normalização. Eu vou falar um pouquinho disso, eu vou falar de uma outra coisa chamada hipernormalização. A normalização é normalmente, é redundante, mas é isso mesmo que eu quero que fique bem claro, a redundância é por causa disso. Ela é uma situação que é colocada cotidianamente, diariamente, todos os dias na nossa vida, até chegar um ponto, um momento que nós não ligamos mais. Tudo bem? A gente está falando disso a partir do ponto de vista da empatia humana, mas a gente está falando também isso aqui do dia a dia de cada um de nós nas coisas práticas. Eu vou citar algumas coisas que nós normalizamos nos últimos anos, nas últimas décadas, e desde sempre, tá bom? Uma dessas coisas a gente está chamando de necropolítica, a política da morte, essa política que é constantemente empregada pelos governos, principalmente os estaduais, que são os donos das máquinas de matar, que são as polícias, e as milícias também, que são parte integrante do Estado hoje. A gente está falando que nós normalizamos isso. Nós temos gente que defende esses milicianos que estão no poder hoje. É normalizado isso. É como se o crime compensasse a ponto de chegar ao poder maior no país. Então a normalização ela é construída. Então a política da morte é uma normalização. Tudo bem? Porque foi na nossa realidade, principalmente na realidade dos mais pobres, que ela foi construída. Dos negros, principalmente nas costas dos negros, que ela foi construída. O racismo é uma normalização nossa. A, a homofobia tornou-se uma normalização e agora nós estamos desconstruindo isso. A forma que a gente trata, por exemplo, trabalho infantil, eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei horrorizado, é a normalização. Então, você passa a dizer para as pessoas que se um garoto deixou de estudar e está engraxando sapato na rua, a estupidez é extrema quando a gente aceita isso numa boa, porque essa criança não deveria estar engraxando sapato na rua e sim na escola, sim se divertindo e sim vivendo, para que ele não olhe para o mundo como o mundo o trata, com violência, porque o mundo não é para essa criança uma coisa agradável. Você sair de casa cedo com um negócio pesado nas costas para a idade, e aí ele voltar à noite, muitas vezes, tendo que levar um determinado valor para casa. Não é normal isso para a infância. Não é normal. Por mais que vocês falem, que os velhos, que os idiotas, que os anacrônicos falem, ah, mas eu apanhei, ah, mas eu trabalhei. Não funcionou dessa forma. A gente está falando de coisas já mais extremas. Se eu levar uma palmada, que eu não sou a favor, meus filhos nunca levaram uma palmada minha, não trabalharam, porque a gente se esforça muito para que eles estejam realmente estudando e vivendo a infância deles. Então, eu estou falando de coisas que a gente normaliza para o outro, pessoalmente. Uma conversa com um amigo uma vez, eu perguntei assim, então tá, não, criança tem que trabalhar mesmo. Então tá. Ele tem uma filha de uns 8 anos de idade, uma criança também. Eu falei, então vamos pensar na tua filha trabalhando na casa de uma família e você não sabendo o que está acontecendo lá. Se tem alguém que pode estar mexendo com ela, se tem alguém que pode estar abusando dela. Você acha que seria legal? E na hora ele falou não. Então é bom quando é para o outro, é bom quando é o olhar que não está próximo da gente, não é com os nossos entes. Então a normalização parte do princípio que tudo pode ser normal, mas não pode ser meu, não pode ser perto de mim, não pode ser do meu lado, não pode ser próximo, alguém próximo de mim. Entenderam? Então nós normalizamos um monte de coisa. A polícia matar, a polícia morrer, nós normalizamos isso. A polícia agredir do nada, nós normalizamos o corrupto, nós normalizamos o miliciano na política, nós normalizamos a política dentro das comunidades feita por traficantes. Nós normalizamos que temos que pagar
ou temos que ver pessoas pagando para sobreviverem em situações degradantes. Nós normalizamos a milícia no poder. Nós normalizamos os laranjas no poder. Nós normalizamos que um vagabundo preso seja solto por um pretenso ministro do STF. Daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, talvez daqui a alguns meses. Então nós normalizamos tudo e a gente aceita. Por que é perigoso normalizar tudo? Por que é complicado normalizar tudo? Porque a gente aceita. E a partir do momento que a gente aceita, o que acontece? Tudo pode acontecer conosco em algum momento. A hipernormalização, ela veio principalmente com essa ideia de esse mesmo ponto de vista, só que aí a internet trouxe uma intensidade muito maior, um aprofundamento muito maior nessa normalização. Por isso que a gente chama de hipernormalização. Tudo se tornou normal. Então eu vejo na internet, todo mundo vê, passou batido. Eu vejo alguma coisa que não me agrada, que não é legal, passa batido daqui a pouco, porque todos os dias vão sendo mostrados. A televisão também faz isso, o rádio faz isso, os jornais fazem isso. Nós normalizamos. Hoje eu fiquei extremamente irritado, muito irritado. E eu normalmente tento não mostrar irritações de indignação nos meus vídeos, nas minhas intervenções na internet. Por quê? Justamente para a gente poder trabalhar com o que tem de melhor, que é o racional, que é a razão. Então eu tento não usar da minha indignação para chamar atenção, como os vagabundos fazem, como os políticos vagabundos fazem. Minha indignação normalmente ela vem, mas ela vem com ação atrás. Ela vem com atitudes por trás dela. Eu prefiro não ficar mostrando, vomitando ódio, vomitando indignação, que não serve para nada. E eu não estou falando da indignação, a forma de vomitar não serve para nada. Só jogar isso para os outros não serve para nada. E não fazer nada. Então eu sempre fiz, eu sempre faço, quando eu me sinto indignado com alguma coisa. Mas hoje eu não estou em condições, por dois motivos. Para proteger as pessoas, para proteger minha família. E a mim, que eu já estou, pelo menos por enquanto, imunizado, e eu fiz um exame há pouco tempo, porque eu tive em março, como eu falei no início, e eu estava ainda preocupado, porque eu não sabia, até o plano liberar para eu poder fazer o exame de sorologia, eu soube alguns dias atrás, eu estou imune, a princípio eu estou imune. Qual que é o problema? Eu não quero passar por alguém na rua, e mesmo que essa doença não me afete, eu levar para outro lugar. Por isso que eu não saio de casa. Por isso que minha campanha, principalmente esse ano, vai ser pior ainda, porque eu vou sair muito menos de casa. Agora veja só, da indignação que eu estava dizendo. A hipernormalização tomou uma conta de tal forma da nossa vida que hoje nós chegamos a 100 mil mortos, 100.240 vidas de pais, mães, avós, filhos, crianças. Todos nós estamos perdendo com isso. Todos nós. Qual é o problema hoje? Por que a minha indignação? Porque nós chegamos nisso por causa de uma política canalha feita de forma genocida. Nós chegamos nisso por causa de uma vagabundagem e uma estupidez de quem votou nesse vagabundo que está no poder hoje na presidência. E eu não estou isentando aqui os governadores e os prefeitos safados também. Porque os governadores, em sua maioria, e eu não estou generalizando mais, eu estou dizendo a maioria, eles fizeram jogos políticos, simples assim. Só jogo político. Mandaram comprar um monte de equipamento, fizeram sem planejamento. E nós vemos aqui em São Paulo, não é só no restante do país, não, em São Paulo, que foi um dos estados que mais foi afetado, mas também que parecia estar um planejamento maior. Mas ao mesmo tempo que não existia nenhum plano, nenhuma fiscalização, nada que garantisse a saúde das pessoas. Por outro lado, nós tivemos, por questões ideológicas, pessoas da população, da sociedade, usando a ignorância do outro e a sua própria para poder colocar e incentivar as pessoas a irem para as ruas. Se nós tivéssemos fechado isso em março, quando eu fiquei doente, e nós tivéssemos bloqueado, não cedido a simplesmente o ganho,
nós teríamos provavelmente saído 1 mês a 1 mês e meio depois, sem nenhum problema. Sem essa quantidade de mortes que nós estamos vendo aí. Sem a quantidade de famílias chorando. Sem a quantidade de amigos perdidos. Porque nós estamos perdendo. Eu garanto para vocês que vai chegar mais perto da gente essa situação. Pelo que nós estamos fazendo, pela abertura que foi feita de forma indiscriminada, que está sendo feita de forma indiscriminada, e pelo incentivo do ignorante mor nesse país. E eu fiquei indignado durante o dia inteiro, eu me cocei durante o dia inteiro, e eu tentei não chegar aqui indignado, com raiva, falando de qualquer jeito. Mas eu estou falando um pouco ainda, incomodado. Na verdade, eu estou muito incomodado e muito indignado, mas eu estou tentando colocar isso de forma racional. Então, pessoas, o que eu quero dizer aqui com vocês? Nós temos que repensar isso que nós estamos vivendo. A falta de empatia que nós percebemos nessa pandemia de muita gente por conta de ideologia estúpida. E eu não estou falando que não tem que ter ideologia, todo mundo tem. Para de falar merda de ideologia. Todo mundo tem. Gostando você ou não, você tem a sua. Quando você critica uma outra religião, você está falando da sua ideologia. Quando você critica um político que não está na sua linha de pensamento político, porque ele está levando para um lado que não é legal para a sociedade, que seja, você está sendo ideológico. Quando você critica o outro, mesmo sabendo que ele estava tendo atitudes legais, você também está sendo ideológico. Porque você não gosta dele por causa da determinada linha ideológica dele. Você está sendo ideológico. É a sua ideologia que está dizendo isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Nós perdemos a empatia por causa da hipernormalização. E esses governos, tanto os estaduais, municipais e federal, fizeram com que nós ficássemos assim. A mídia também colaborou para isso. Tudo bem? Eu sou extremamente crítico em termos de cortar os direitos, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Eu sou extremamente crítico, vocês não vão me ver. Eu critico o jornalista pela incompetência, eu critico o jornalista pela tendência que ele segue, que ele está trazendo, que ele está mentindo, mas você não vai me ver dizendo que ele tem que ficar quieto. Tudo bem? Então, você que acha que é normal, você que achou que o pão e circo que foi oferecido, por que esse governo está falando de liberar futebol desde 3 meses atrás? Porque é o pão e circo que ele tem prometido, que ele tem usado, e nós temos caído nisso. Essa política antiga de pão e circo, que está lá há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, sempre foi usado por pessoas manipulando a sociedade ali, ao redor. E nós caímos nessa onda todas as vezes. Nós caímos nisso na ditadura, nós caímos nisso há pouco tempo, nós caímos sempre. Pão e circo é uma política deliberada de enganação. O que eu quero que vocês entendam com esse vídeo? Que nós precisamos voltar a ter empatia. Porque vai bater na nossa porta esse vírus, essa doença, ainda até o final do ano. Não é por simplesmente ser uma doença, mas é pela falta de cuidados que nós percebemos que esse governo deixou de ter, né? Ou que esse governo não teve e deveria ter tido para cuidar disso aí. Então as mentiras, as estupidezes que nós escutamos no dia a dia de que o governo não podia fazer nada é mentira. É uma mentira extrema. Eu debato isso o tempo todo e eu tenho certeza que eu não estou errado nesse sentido. É uma mentira extrema dizer que o STF não deixou o governo federal fazer. É tanto que quem coordena de forma ruim, de forma estúpida, de forma burra, ignorante, é o governo federal por meio do Ministério da Saúde. Tanto a divulgação das notícias, e aí ele não pode nem falar que são mentiras aqueles óbitos, porque eles que divulgam, quanto a forma de empregar o dinheiro que deveria ter sido empregado para controlar essa pandemia. Nós perdemos pessoas na área de saúde, estamos perdendo cada dia várias pessoas na área de saúde. Nós perdemos entes queridos, entes familiares,
Nós perdemos amigos, nós perdemos amigos. Nós perdemos pessoas que estavam no nosso trabalho, que a gente via todos os dias. E nós perdemos uma coisa muito mais importante, mas muito mais importante. Nós perdemos a empatia. Estou chamando você para pensar de novo sobre isso. Vem cá. Volta. Vamos ver se a gente consegue ser pelo menos mais humanos nessa situação dessa pandemia, porque não está dando certo a nossa incapacidade de nos colocar no lugar dos outros. Tudo bem? Vem comigo, gente. Vamos conversar e vamos voltar a falar sobre a realidade, a humanidade e o que nós queremos para o futuro.